porque um homem de 37 anos morreu e outro, da mesma idade, ficou ferido após um ataque a tiros na Grande São Paulo. Você vê justamente imagens desse crime. O crime que aconteceu na madrugada deste domingo, em um bar localizado em Taboão da Serra. Segundo o boletim de ocorrência, um indivíduo ainda não identificado entrou no local com o rosto coberto por um capacete e efetuou disparos contra as vítimas. Após o ataque, o suspeito fugiu. Suspeito não, né? O assassino fugiu. Segundo a nota da Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. A Polícia Civil realiza diligências para apurar todos os fatos e identificar o autor. Infelizmente, Tolentino, a gente vê aí mais cenas de crimes violentos, crimes de sangue, aqui na região de São Paulo. Essas imagens aí, para quem nos acompanha por imagens aterrorizantes. Uma barbaridade, né? E tudo que parece, o que indica que foi uma ação planejada. Múltiplos disparos, foi direto à vítima que ali ele atirou. Então agora a Polícia Civil vai instaurar um inquérito policial para ver qual foi a autoria e a motivação desse crime. E você, Elias Tavares, como vê essa? A gente estava falando um pouco com o governador em exercício, a Priscila trouxe alguns comentários em relação a essa situação de segurança, insegurança, né? Mas a questão toda é que os índices, os números são positivos, mas a sensação de insegurança é que parece que está pegando na população, né? As pessoas estão com medo, as pessoas estão temerosas aí de sair na rua, de parar num semáforo, de levar a família para passear, de ir num bar à noite. Explica pra gente, Elias, qual que é a distância e por que existe essa diferença entre o que é segurança e o que é sensação de insegurança? Koba, bom, primeiro que assim, a gente tem essa sensação de insegurança, eu entendo também uma parte porque a gente tem justamente a divulgação, a gente tem essa questão jornalística que é muito importante e precisa mostrar o que está acontecendo. Então a gente tem uma redução, mas a gente não tem a sensação. E o mais curioso que a gente percebe é que muitos desses crimes mais chamativos, que chamam mais atenção, que saltam mais os olhos, eles acabam acontecendo nesses períodos de festa, né? Nesses períodos de final de ano, que é muito ruim, e aí uma coisa acaba linkando com a outra. Será que também tem a ver com a questão das saidinhas, tem a ver com essa questão de uma execução, como por exemplo, a gente precisa ver o que vai ser investigado para a gente ter certeza, né? Mas foi uma coisa muito clara, entrou para fazer uma execução dentro, né? Então qual foi a motivação? O que está por trás de tudo isso, né? E quem vai acompanhando isso, porque a gente precisa estar recebendo essas informações, a gente precisa estar acompanhando o que está acontecendo com a nossa sociedade, a gente percebe justamente que existe a cada movimento que a gente faz, a gente acaba enxergando ações como essa, né? Uma reportagem como essa, e aí entra no feminicídio, entra nesse tipo de assalto qualificado, entra em sequestro. Eu também já tive, infelizmente, vítima disso, e é muito ruim. E essa sensação é sempre, muitas delas acabam acontecendo agora nesse período de final de ano, né? Sim. Olha só, para quem está nos acompanhando por imagens, antes da Priscila falar, a gente vê uma pessoa lá, chama atenção, hein? Curiosa essa imagem. Uma pessoa lá no alto da tela, para quem nos acompanha por imagens, está jogando numa espécie ali de jogo, como é que chama aquilo? Fliperama, né? Caça-níquel, exato. Tá jogando, olha para o lado, chega o ladrão ali, o bandido, com um capacete, dá os disparos, a pessoa fica ali segurando no caça-níquel, olha toda a cena. Todo o restante criança perto, foge, né? Criança perto ali dos tiros, uma coisa impressionante. E a pessoa fica simplesmente ali no caça-níquel. Eu acho que ela continuou jogando depois, né, Priscila? Não entendeu, né, Koba? Eu acho que ficou em choque, sei lá. Em choque, deve ser alguma coisa psicológica. Eu acho que ou ficou em choque ou naturalizou. Não sei muito bem, mas eu acho que mais em choque. Ela estava ganhando ali, né? Vai saber. Não podia sair da máquina. E eu queria aqui dizer, Koba, que notícias preliminares dão cabo que seria uma cobrança ali envolvendo dívida, né? Agiota. E eu quero dizer que isso tem sido uma crescente, viu, Koba? Agiota matando? Não matando, mas empréstimo de dinheiro a juros e ameaças, a gente precisa dizer, né, que é crime, né? Obviamente ali que resultou numa morte, mas me parece, né, que nessas notícias preliminares que a gente busca aqui para trazer para nossa audiência, quem matou teria sido o credor, né? Então, assim,
vai se apurar, pode ser que isso que tenha sido dito modifique, pode ser que não seja essa motivação, mas é bom a gente lembrar que não pode se emprestar dinheiros, e principalmente a juros exorbitantes, né? E nem muito menos cobrar, porque isso é crime. E eu tô dizendo isso que tem crescido, Koba, porque pessoas, né, têm procurado várias pessoas aí para poder dizer, olha, estou sendo investigado por empréstimo, eu não sabia que não podia emprestar. Gente, ninguém pode falar que não conhece a lei. Quem empresta dinheiro é o banco, viu, Koba? A gente precisa falar disso, porque é uma conduta criminosa. E me parece que tenha sido isso mesmo, uma desavença envolvendo cobranças, né, de dinheiro. E a agiotagem, a gente precisa lembrar que a forma como a pessoa empresta e como ela cobra, né, na ameaça, é que são elas. E não pode resultar em morte, né? E a gente tem visto isso crescendo, curiosamente, entra nas estatísticas criminosas do final do ano, tem sido aí uma crescente. Aí, João, a gente vai para um outro campo. Quando o país está vivendo uma crise econômica, que os números não indicam isso. Os números a gente tem aí baixos de inflação. País maravilhoso nos números. Baixo de desemprego, enfim. Mas quando a sociedade está numa situação difícil, a gente tem um aumento por consequência da criminalidade também, né? Seja porque empresta dinheiro para colocar pão na mesa de casa e depois não consegue pagar o agiota. Alguns outros que têm alguma vulnerabilidade já cedem com alguma facilidade para o crime também. E uma coisa vai puxando a outra, né, João? Exatamente. Nesse caso aí, tudo indica que seja agiotagem mesmo, né? Pela premeditação, e sempre que a pessoa entra de capacete num ambiente, né, que não é de pilotar uma motocicleta, sempre chama muito atenção. Então, quando a gente vê alguém entrando de capacete, você já tem que ficar de sobreaviso. Tudo indica essa premeditação, fez a execução. Além daquela pessoa que ficou em choque ali, teve a outra que puxou ele pela mão, né? Não sei se depois entrou em conflito. É um caso que chama bastante atenção, Koba. Final de ano e recesso, muita gente aproveita para viajar e descansar. Infelizmente, os criminosos também aproveitam esse período com a ausência das vítimas em casa. Dessa vez, a ex-esposa do empresário Roberto Justus teve o seu apartamento roubado. Sasha Crisman e o atual marido Maurício Andrade estavam no Rio de Janeiro enquanto criminosos fizeram a limpa em seu apartamento em São Paulo. Joias, relógios e dinheiro foram roubados da casa dela. Sasha usou as redes sociais para relatar a invasão. Apesar do susto, ela se mostrou aliviada porque os passaportes não foram levados. A gente tem um trecho dela falando sobre isso. E eu cheguei mediante um furacão, porque isso aqui era tudo revirado, as gavetas, os armários, todas as roupas no chão, tudo que estava na gaveta no chão. No escritório do apartamento, eles reviraram tudo. O meu apartamento estava de ponta cabeça. A gente chegou meio-dia do Rio de Janeiro com essa notícia, né? O síndico nos avisou. E eu não podia mexer nada. Já pensou, você que está viajando aí, está no interior, está na praia, está em outro lugar, quando chegar na sua casa, ver tudo revirado, tudo para cima, gaveta aberta, é um absurdo, né, Elias? Não, com certeza, né? A sensação de insegurança mais uma vez, né, Koba? E aí tem aí um ponto que eu acho que vale a gente também refletir, que é a questão de ser um apartamento, né? Quer dizer, houve um acesso, ou seja, uma falha de segurança, aí uma segurança privada, evidentemente, mas não deixa de ser uma falha de segurança, onde esses ladrões entraram dentro de um condomínio e talvez não tenha sido o único apartamento que tenha tido esse tipo de arrombamento, né? Esse tipo de furto. Pode ter acontecido outras coisas e também há uma outra questão que a gente percebe que acontece com frequência, né? Antigamente, as pessoas compravam um apartamento com a sensação de segurança. Eu vou para um apartamento que eu tenho portaria, eu tenho segurança, né? Tenho câmera, e a gente percebe que isso não é mais uma garantia de que vai ser seguro, né? A pessoa sai e tem o seu apartamento saqueado, como esse caso, onde mostra que a insegurança ela está em todas as camadas. Você vê um bar, um edifício de luxo, a insegurança ela está em qualquer parte da sociedade, né? Matheus. É lógico, a polícia vai investigar, mas já tem se tornado um crime comum, né? Inclusive, não podemos ser levianos sobre o caso, porque ainda não há uma investigação, mas, sobretudo, com alguns informantes internos em condomínios, né? Então, é necessário que a polícia investigue muito bem, porque isso pode ter partido, inclusive, dentro do próprio condomínio. Tem isso também, né, Pri? Às vezes tem alguém ali que
dá uma dica, ó, o apartamento tá vazio. Foi viajar, tá faz vazio. uma vista grossa aqui. Claro que não estamos falando desse caso específico. Exatamente. Porque Não sendo ninguém leviano. sabe, né? Exatamente. A maioria das vezes, quando há esses tipos de furto, Koba, geralmente a polícia vai investigar num raio. Então, ela começa pros mais próximos mesmo. Então, vai investigar empregados, pessoas que prestam serviço, e vai aumentando o raio até que se chegue, eventualmente, àquele que informou. Porque como que eu sei, obviamente, que ela é famosa, mas eu não sei onde ela mora. Então, vamos fazer aqui, né, uma correlação. Eu não sei onde ela mora, mas eu sei que ela tem joia. Então, quem chega para poder furtar nessas casas tem informações